Em nome de Jesus, Deus, esse é teu filho, Deus, que o Senhor, Pai, venha, Pai, está colocando, Pai, palavras, Pai, na boca dele, Deus, que não seja ele ministrando, Pai, mas sim, Pai, o teu Espírito, Pai, que cada pessoa, Pai, que ouvir, Pai, e que vê ele ministrando, Pai, falando de Jesus, Pai, que o Senhor cure, Pai, que o Senhor liberte cada uma dessas pessoas, Pai, que não seja, Pai, nenhum de nós aqui, Pai, aparecendo, Pai, mas sim, Pai, o teu Espírito, Deus. Transforma, Pai, cura, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que vai nos assistir, Pai, que vai ouvir, Pai, a ministração, Pai, que vai ouvir, Pai, o pastor, Pai, pregando a palavra de Deus, Pai, em nome de Jesus, amém. Fica à vontade, amém, pastor? Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento todo o povo com a doce e santa paz do Senhor Jesus. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade para todos sempre. Amém. Agradecendo também mais uma vez ao nosso irmão Brian, né? Glória a Deus, impactando vidas aí. Nosso irmão também, meu amigo, e também obreiro, Brian também. Glória a Deus. Não, você não ouviu errado não, é 12 Brian mesmo que tem aqui. Glória a Deus, agradecendo mais uma vez ao nosso irmão Lucas, né? Glória a Deus. Ao nosso irmão Caleb também, glória a Deus, prazer te conhecer. Conhecia pelas lives também, viu o irmão tocando, sentia a presença de Deus, né? Continua nessa unção aí, amém? E também agradecendo a minha esposa que deve estar nos assistindo ali, né? Que Deus abençoe a sua vida e muito mais o seu esposo, glória a Deus, amém? Eu te amo e as nossas filhas que ali estão, né? A todo o povo que está aqui também e os que vão nos assistir, ou também até outro dia que você vai abrir essa live aí no canal do YouTube ou em algum lugar, e Deus abençoe a sua vida poderosamente, amém? Antes de nós lermos, irmãos, ali em Lucas 15 e verso de número 18, você que quer procurar com a gente, Lucas 15, verso de número 18, quero dizer para você, tem chamado, você que tem promessa de Deus de pregar a poderosa palavra de Deus, mas você teme a Deus por causa da sua dificuldade. Quero dar um testemunho breve aqui. Eu já falei quando eu vim aqui no podcast, eu não falava desse jeito, eu era bastante gago demais até. E quando eu entrei para os caminhos do Senhor, Deus me fazia promessas dizendo, eu vou te usar para ministrar a palavra de Deus. E eu, no fundo, achava que isso aí era algo do homem dizendo para mim, pois eles não me conheciam, não sabiam que eu era gago. E eu, certa feita, de tanto se levantar os profetas e entregar a mesma coisa, eu cheguei diante de Deus e disse, Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu vou ministrar a sua palavra, você pastor, o Senhor cura a minha gagueira. Olha, eu aqui, amado irmão e amada irmã, Deus faz o milagre para que você venha fazer conforme Ele quer, amém? Então não duvide do chamado de Deus. Se Deus está te chamando para fazer a obra, Ele conhece a sua dificuldade, Ele sabe o seu problema. E tem uma coisa, a Bíblia vai dizer também em 1 Coríntios 1, 27, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Então, se Deus te escolheu, Ele te conhece muito bem, sabe o seu endereço e tudo. Então, não duvide, Deus te escolheu para uma grande obra, amém? Vamos ler ali em Lucas, como eu já disse, né? 15, verso de número 18, irmãos. Quero ser breve também. Eu estou acostumado, o nosso irmão Brian falou assim, ó, faz como você faz na igreja. E na igreja eu encerro em 9, né? Glória a Deus. Então, até ali a gente vai ministrar ali, conforme o Espírito Santo nos levar, amém? Então, Lucas 15, só o verso já 18 mesmo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, nosso irmão Brian também me ajudou lendo ali. Glória a Deus. Amém? Então, amados, hoje mesmo estava eu meditando nessa palavra,
e algumas vezes, confesso, já preguei algumas vezes ela, mas é uma palavra diferente para a minha vida, porque essa fase aqui eu passei já. E eu fiquei pensando hoje, tenho uma filha recentemente que já nasceu, inclusive hoje, dia 3, ela está fazendo 3 meses, hoje ela está fazendo 3 meses. E eu fiquei pensando, às vezes a gente trata os nossos filhos um pouco diferente um dos outros. Daqui a pouco eu entro no relato. Mas para você entender bem o que eu quero já dizer e deixar o recado nessa mensagem aqui. Às vezes nós tratamos nossos filhos um pouco diferente um dos outros, quando você tem mais de um filho. Para você ver, quando Abraão pediu um filho a Deus, Deus não deu no tempo dele. Não foi no tempo de Abraão que chegou o filho, mas foi no tempo de Deus. Só que Abraão, apressadinho, ele foi, coabitou com a sua empregada, você conhece a história, Agar, e deu à luz ao nosso irmão Ismael, que carinhosamente, com todo respeito, eu chamo ele de gambiarra, porque Ismael foi uma gambiarra de Abraão, não era o filho da promessa, não era o filho que Deus escolheu para ele, mas como Abraão fez, Deus não rejeitou. Como era a descendência de Abraão, Deus não rejeitou. Mas só que depois de um tempo, Abraão vai e agradece a Deus pelo filho. Só que Deus fala: Abraão, esse filho aí não foi eu que te dei. Esse filho aí foi você que arrumou, foi você que pegou com as suas mãos. O filho da promessa ainda vai chegar. Talvez você seja alegre com alguma coisa que você conquistou e a promessa de Deus nem chegou ainda. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer? Vai vir muito mais do que isso, meu irmão. Você está alegre, mas vai vir muito mais do que isso aí. E Abraão ficou ali na expectativa de chegar o filho que Deus disse que ia sair das entranhas dele. Depois de um tempo, Abraão já avançado em idade, irmãos, não importa, para Deus ele faz milagre, irmãos. Tem pessoas que não se sentem nem capazes de ter alguma coisa ou de fazer algo, e Deus entra com providência e faz acontecer. Foi assim na vida de Abraão e de sua esposa. Sua esposa também era estéril, Sara, e Deus faz o que? Abre a sua madre e através dela, e Abraão vem, nosso irmão Isaac, filho do nosso irmão. Aí Isaac vem, Abraão se alegra. Olha o que eu falei, quando a gente tem mais de um filho, a gente, querendo ou não, a gente trata um ou outro diferente. O tratamento com Isaac era diferente, porque já era a promessa de Deus. Foi o que Deus dera para Abraão, e Abraão se sentia tão orgulhoso daquele filho, que o tratamento com ele foi diferente, fora diferente. Por quê? Aquele filho Ismael, fala Ismael vocês aqui, o Ismael teve que ir embora. Por quê? Porque a mãe de Ismael, como não era Saraí ou Sará, ela teve que ir embora. Por quê? Porque houve uma confusão entre elas, e Sara resolveu por si abandonar a sua empregada e mandar ela embora. E então quem fica? Quem fica agora é o nosso irmão Isaac. Isaac, quando nasce, ele é tão amado, ele é tão adorado, que chega um tempo, para você entender, chega um tempo que Deus vê, irmão Caleb, chega um tempo que Deus vê tanto amor de Abraão, Isaac, tanto respeito, tanta adoração, que parece, eu aqui conjecturando, que Deus dá uma olhada e fala bem assim: ele está amando mais o Isaac do que eu, parece. Que ele idolatra tanto aquele filho, que Deus chega no capítulo 22 de Gênesis e fala: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Eu quero que você pegue o seu filho e leve ao Monte Moriá, e você sacrifique ele para mim. Agora veja você, meu irmão, que dificuldade, que prova. Será que o próprio Deus, irmão, se fosse nós,
Será que você ia dizer que essa voz que chamou Abraão no capítulo 12, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação? Será que seria a mesma voz que seria e diria assim para ele: olha, pega o seu filho, o filho que eu te dei, a promessa, e mata? Será que nós não iríamos duvidar, irmãos? Com certeza, eu duvidaria. Dizendo: Deus, mas foi o Senhor que me deu. Deus, mas essa foi a promessa, o Senhor falou para mim que ele era a promessa, como é que o Senhor vai querer que eu mate ele? Não, eu não posso acreditar que é o Senhor falando isso. Mas Abraão não duvidou. Fala aí, Abraão não duvidou. Abraão era sensível à voz de Deus. A mesma voz que falou com ele lá no capítulo 12 é a mesma que falou no capítulo 22. E ele não questiona Deus, irmãos. Pare de questionar Deus. Ouve a voz de Deus e faça o que Ele manda. Não questiona. Porque se a gente for questionar Deus, a gente fica louco, irmãos. Fica doido. Porque Deus, a Bíblia vai dizer que a loucura, entenda, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Nós não conseguimos entender Deus. Porque se a gente entender Deus, Ele deixa de ser Deus. Aí Abraão vai, a Bíblia vai dizer que de madrugada ele se levanta, pega os seus servos, pega um animal, coloca as coisas que precisa, pega Isaac, e ele não fala nada para sua esposa. Ele não fala nada para Sara. Ele chega, sai de fininho. Por quê? Porque se ele fala para Sara, será que a Sara ia deixar? Imagina, nosso irmão Lucas chegar e dizer assim: nosso irmão Brian chega assim, fala assim: o cheiro, eu estou indo de madrugada agora ali, mas eu não sei se eu vou voltar com o nosso filho. É o quê? É porque Deus mandou eu sacrificar o Isaac. Ela ia falar assim: você está louco? Não ia? Você está louco? Você vai levar o nosso filho no Monte Moriá para matar ele lá? Não, não foi Deus que falou. Então ia dar aquela confusão, ia impedir de Abraão fazer o que Deus mandou. Então, o que ele fez? Saiu sem contar nada para ninguém. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Você perdendo a bênção porque você está contando tudo para os outros. Deus manda, faz a promessa, diz que é contigo, diz que vai te honrar. No outro dia você está espalhando para o Jornal da Globo. Está falando para todo mundo a promessa que Deus disse. Você sai espalhando. Como é que você quer que Deus cumpra a promessa se você está espalhando para os mais fofoqueiros que tem, irmãos? Vou falar para você aqui. Você mesmo está me vendo agora. Levanta a sua mão aí. Deus está repreendendo todo espírito de fofoca na sua vida. Os fofoqueiros vão se afastar, os invejosos vão se afastar. Sabe por quê? Porque Deus quer cumprir algo na sua vida grande. E outra coisa, não fala para ninguém. Amém? O que acontece? Depois que Abraão vai, chega até lá, ele dá uma olhada para o filho, dá uma olhada para os servos, dá uma olhada para o animal e diz: aqui é só nós dois. Vocês ficam, olha a fé do homem, irmãos. É por isso que Abraão é conhecido na Bíblia, pelos teólogos, por todos que pregadores, o pai da fé. Uma fé dessa, irmãos. Ele chega assim para o seu servo e fala bem assim: fica aí que eu vou ali com o menino ali, mas daqui a pouco a gente volta. Ele sabia que Deus ia fazer algo tremendo na vida dele. Ele sabia que Deus não ia tirar o filho dele. Mas era importante ele seguir tudo que Deus tinha dito para ele, irmãos. Senão não ia se cumprir. Quando ele vai indo, a Bíblia vai dizer que Isaac dá uma olhada no pai e vê que está faltando algo, irmão. Ele pergunta: pai, aqui está todas as coisas, está o fogo, está o cutelo, mas cadê o animal para sacrificar? Aí acontece uma frase que os crentes tudo falam, irmão. Faltou comida, eles falam: Deus proverá. Faltou dinheiro, ele levanta a mão e fala: Deus proverá. Falta algo na sua casa, na sua família, a saúde está debilitada, mas você levanta a mão e fala: Deus proverá. Foi isso que Abraão disse para o seu filho. Quando ele olha para o filho, fala bem assim: meu filho,
o cordeiro Deus proverá. Quando ele chega até lá, ele faz todo o ritual de amarrar o filho, tudo certinho, arrumar o altar, colocar ele em cima do altar. Eu sei que quando ele olha, logicamente, ele sente uma dor, porque assim mesmo que ele acreditando, ele sabe que aquele ali é o filho que ele mais ama. Eu não saí ainda do filho. Quando ele pega a faca, o cutelo, para sacrificar, o anjo brada. Diz: Abraão, não faça isso com seu filho, porque agora eu sei que você é fiel a mim. Sabe o que Deus está dizendo? Era para você passar uma das piores dificuldades na sua vida, mas pela sua fidelidade, Deus está livrando você de algo. Continuando. Isaac era o filho mais amado de Abraão. Repete comigo: Isaac era o filho mais amado de Abraão. Por sua vez, Isaac também tinha um filho mais amado. Qual o nome dos filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Quem se habilita a dizer qual era o mais amado? Esaú ou Jacó? Esaú. É Bíblia, né? Esaú. Sabe por quê? Porque ele era o filho que caçava, era o filho da caça, era o mais forte, o mais bonito. É muito fácil, irmãos. Você apostar naquele que tem talento é muito fácil, irmãos. Agora você apostar naquele que não sabe louvar direito. Fala Jesus, Jesus, e Deus, Deus. Você vai saber, isso aí não vai dar nada, mas é esse que Deus usa, irmãos. O que adianta chegar aqui e fazer notas oitavas, fazer as notas mais altas, tocar bem, se não tiver unção e presença, não adianta nada, irmãos. Venham aqui cantar o hino da harpa, tudo errado. E você chora sentindo a presença de Deus. O que importa é Deus estar na sua vida, irmãos. Quando Isaac aposta no seu filho mais amado, Deus está apostando aquele que está sendo rejeitado. Jacó foi, de certa forma, rejeitado pelo seu pai, porque o seu pai queria abençoar, antes de sua morte, abençoar o filho que saiu primeiro, o que tinha a primogenitura, porque a bênção era para ele era o primogênito, irmãos. Só que, certa feita, Esaú, sai para caçar. Ele é acostumado, ele é caçador, chegava com cervo, chegava com os animais grandão lá, e fazia de tudo, e era o mais forte. Só que um dia ele saiu. E ele não conseguiu as limas. Nem sequer uma rã, nem um sapo ele caçou naquele. E ele chega em casa morto da fome porque não conseguiu nada. E quando ele chega em casa, ele encontra quem? Jacó. Aquela cheia. Aí ele aproveita e fala assim: ô mano, eu tô com fome, me dá um pouco desse seu guisado. Abençoou. Outro. Esaú era, mas Jacó é inteligente. Então, às vezes a força vai vencer a inteligência. Quando ele vê que Esaú está morto da fome, com a língua batendo no chão, te dou a panela se você quiser, mas a gente faz uma troca. Eu falo qualquer coisa, eu te dou qualquer coisa. Eu falo assim: troca a primogenitura, eu te dou quanto você quiser. Você pode repetir, aqui é buffet, pode comer o que você quiser, mas eu quero a primogenitura. Ele falou assim: para que importa a primogenitura? Agora aqui eu faço um tipo de exortação aqui. Tem muitas pessoas trocando o chamado por causa de nada. Tem muitas pessoas trocando a promessa por pratinhos, irmão, por tentações, por 5 minutos. Depois dos 5 minutos, você fica mais arrependido a vida inteira por causa daqueles 5 minutos. Esaú não pensou, irmãos.
A primogenitura dava direito a ele ficar no lugar do seu pai, cuidando de tudo, e com a maior parte da herança. Só que ele não pensou, a fome, a vontade dele foi maior do que a promessa de Deus. Sabe o que aconteceu? Aí ele fala assim, sim, eu pode comer quando você quiser, está livre aí, buffet, tem tudo. Pode repetir, 100 quilos. Né? Você chegar num lugar assim, né? Ele foi, lambeu até a pança. Mas só que Jacó ficou com a herança. Por quê? Se eu for voltar, nós vai ficar muito longo aqui, irmãos. Eu quero ainda chegar em Lucas. 10 minutos eu termino. Quando ele trocou, o prazer que Jacó sentiu, porque a promessa, a Bíblia vai dizer que a promessa era para Jacó, não era para Esaú. Quem queria que Esaú ficasse com a promessa era Isaac. Mas Deus já tinha falado que o maior serviria ao menor. Jacó era o menor. De algum jeito ia acontecer alguma coisa, algum contratempo na vida, que Jacó ia passar a ser o filho da promessa. E foi isso que aconteceu. Quando Isaac, já morrendo, fraquinho, cego, ele percebe que falta pouco tempo para sua morte. Ele pensa, vou dar a benção para o meu filho. Olha aqui, Isaac não sabia do trato de Esaú não, tá? Isaac achava que ainda Esaú, seu filho amado, era o que deveria receber a promessa da primogenitura. Só que o seu filho fez coisa errada. Não tinha como Isaac abençoar seu filho se ele já tinha perdido a promessa. Ou seja, o erro não foi do pai não abençoar ele, o erro foi dele não querer a promessa. É forte, né, gente? Veja que a bênção de Deus está sobre a sua vida, mas importa muito você querer receber ela. Quando Isaac chama seu filho Esaú, dizendo, meu filho, vai caçar, meu filho. Traz uma caça, prepara ela, bem saborosa para o seu pai, que eu estou morrendo e eu quero te abençoar. A sua mãe está só ouvindo a conversa deles. E quando Esaú sai correndo, ele não foi honesto com o pai dele. Ele podia dizer, pai, eu fiz uma burrada. Certa feita eu fui caçar, estava com fome, não encontrei nada. Eu troquei a minha herança. O meu chamado eu dei para o meu irmão. Ele não falou nada, irmãos. Ele enganou até o pai. E saiu, achando que Deus não estava vendo. Saiu, foi caçar alguma coisa rápida. Enquanto isso, a sua mãe, que conhece, porque a mulher sabe o prato que a gente gosta, irmão. Você acha que eu conheci a minha esposa nesse estado aqui? Não, irmão. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha o corpo do Lucas. Acredite você. E de repente a mulher foi fazendo aquelas comidas gostosas, irmão, né? Você que é casado, você sabe. E a mulher gosta de te engordar, porque ela não quer que as outras olhem mais para você, irmão. Ei, eu já estou indo para outro caminho aqui. Glória a Deus. Daqui a pouco você vai ver, Lucas. Aleluia. Irmãos, então o que foi que já aconteceu? A mãe de Esaú preparou agora um rango bem gostoso, aquele melhor que Isaac já gostava e repetia, e disse, meu filho, olha só, seu irmão saiu e daqui a pouco ele vai chegar e ele vai pegar uma bênção do seu pai, mas o escolhido é você. A mãe dele sabia que o escolhido era ele, irmão. Ela falou bem assim, eu vou preparar algo aqui que o seu pai tanto ama. O seu pai vai gostar, vai até pedir para repetir. Faz assim, veste uma roupa aí do seu irmão. Veste uma roupa do seu irmão aí, coloca um pelo de animal aí, e o seu pai vai achar que é o seu irmão. Enquanto isso, eu preparo. Depois, quando ele entra, está tudo prontinho, ele fala, pai, vim trazer o prato que o seu pai. Só que Isaac estava cego, mas não estava surdo, irmão. Isaac falou bem assim, quem é? Ele conhecia a voz do filho.
É Esaú, seu filho. Chega mais perto. Ficou pertinho, sentiu o cheiro da roupa de Esaú. Ele pensou, peraí, a avó. Dúvida. Mesmo assim eu vou abençoar. Comeu a comida para tirar a dúvida. Ah, esse é Esaú mesmo. Daí abençoou Jacó. Isso você conhece a história. Deu uma confusão dentro da casa, irmão. Porque Esaú queria matar Jacó. Porque ele trocou. Só que a culpa não era dele. E aí, de repente, Jacó some, irmãos. Vai para outro lugar. Para fugir do seu irmão. E às vezes, deixando uma observação aqui, é melhor a gente correr, irmão, fugir, do que se enrolar mais ainda com... Porque tem gente que é assim, tem gente hoje em dia, irmãos, que ainda está com o mesmo pensamento de quando estava já no mundo. Então, eu dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não sair. Tem gente que é assim, irmão. Pode vir quente que eu estou fervendo, vai se converter, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Para a gente resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não é para a gente dar uma de boxeador, MMA, irmão. E a Bíblia ainda vai dizer que Jesus mandou a gente virar outra face, meu irmão. Tem gente não, irmãos. Tem gente que se levar um tapa na cara, meu Deus, pega a faca e vai para cima. Deus está dizendo para você mesmo. Você que é o Pedro aí da turma, o mais brabo, fica calmo, irmãos. Tem gente que perde a bênção por falta de paciência, irmão. É ou não é? Quem aí já saiu da bênção por falta de paciência? Os Brian aí é nervosinho, né? Glória a Deus, né, irmãos? Então, ele some, só que agora, Jacó, irmãos, já estou terminando. Jacó também tinha um filho amado. Abraão, qual era o filho amado de Abraão? Abraão, Isaac, irmãos. Qual que é o filho mais amado de Isaac? Esaú. Qual o filho mais amado de Jacó? É pregador? Pregador, né? Glória. José. Filho mais amado de Jacó, José. A Bíblia vai dizer que quando ele nasce já é uma fase, já que Jacó achava que não ia ter mais filho. Bem velhinho já, e a esposa dele não dava mais filho. A sua irmã Lia, por sua vez, era um filho, parecia que nascia um filho toda semana. E a sua irmã nunca nascia, mas só que eles esperavam um filho dos dois. Só que quando nasce José, Jacó fica tão alegre. Depois que ele cresce, ele dá uma túnica. Você conhece a túnica? Ganhei uma túnica, não comprei. Por aí. Essa túnica causou inveja, irmãos, os seus irmãos. Era a coisa mais bonita que tinha até então, na época deles, era aquela túnica, irmãos. Só que, foi o que eu comecei dizendo, às vezes a gente trata os nossos filhos diferente, irmão. Tinha bastante filho. E esse filho, como para ele era especial, ele deu algo especial para ele. E que incitou inveja aos seus irmãos. Por isso você conhece a história, a gente vai ganhar tempo por causa disso. Por isso que você vê os irmãos dele. Depois que ele vai procurar os seus irmãos para dar o recado do pai, você sabe. Os irmãos pegam, jogam ele numa cisterna sem água, arranca a roupa dele, mancha de sangue, diz que ele morreu, a gente vai ganhar tempo aqui, e ele vai para o Egito, você sabe tudo que já acontece isso aí. Mas no final de Gênesis, você vê como é que Deus usa ele. Como é que foi um trabalhar de Deus ele passar por aquela fase. E ele diz isso aos seus irmãos, eu reconheço, isso tudo aconteceu porque Deus quis que eu viesse para aqui para livrar vocês da fome. No final de Gênesis, ele fala isso, ele reconhece. E veja você, ele nunca, irmão, se afastou da presença de Deus, mesmo ele sendo ali maltratado pelos seus irmãos.
mesmo ele recebendo algo que não devia, que ele foi preso por causa do testemunho que aquela mulher deu. Mesmo ele sofrendo toda essa perseguição, ele não desanimou da sua fé, ele sempre serviu a Deus com retidão. Nunca se vendeu por causa de nada. Falei dos filhos aqui, para nós entrar e encerrar aqui, irmãos, que já está mais de 9 horas. A Bíblia vai dizer sobre o filho pródigo que a gente começou lendo. Esse pai, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo chegou um certo tempo e falou: pai, eu quero a minha herança. Ele queria que o seu pai pegasse a sua herança, ainda em vida, irmãos, e dividisse entre ele e o seu irmão. Você vê que a pessoa ainda vivo, isso aí era uma falta até de respeito com o seu pai. Porque só depois que o pai morresse é que poderia já dividir a herança que eles tinham. Mas não, é como se ele dissesse assim para o pai dele: isso aí é uma dor, irmão, pai, morra. Mas ele pede, o pai não adverte. A Bíblia vai dizer que o pai divide. É um erro nosso a gente só dizer sim para os nossos filhos, irmão. Tudo que o filho quer, sim. Pai, eu quero isso, sim. Irmãos, está na hora de nós dizer não. Não está nas condições? Não. O filho quer tudo, irmãos. E você só disse: lá na frente vai dar problema. Porque vai ter uma hora, aquela hora da prova que todo crente passa, que o seu filho vai pedir algo e você vai dizer não. Tem muitos hoje, que Deus livre e guarde, estão presos por causa de um não de um pai e da mãe. Comece a educar agora dizendo não, quando não tem como. E a Bíblia vai dizer que ele reparte a herança para o filho novo, para o caçula, e para o mais velho. Só que a diferença é que o filho mais novo, depois de uns dias, pega tudo que tem e sai de sua casa, mas só que o filho mais velho fica com o seu pai. A diferença é você estar com a herança, mas também estar com o seu pai, irmãos. É você estar com a promessa, mas você está com o lado do pai. E tem pessoas que dizem: não, eu já tenho a promessa, agora eu não preciso mais do pai. Agora eu já conquistei o que eu queria. Agora eu já sei pregar, eu já sei louvar. Agora eu já sei como é que é. Agora eu não preciso mais do pai, eu não preciso mais da casa. Agora eu vou fazer a minha vida. Aí é projeto do inimigo. A Bíblia diz que o projeto dele é matar, roubar e destruir. Aquele filho pegou tudo que ele tinha, tudo que o pai deu, pegou tudo que o pai deu. Falei, pegou tudo que o pai deu. Saiu da sua casa. Quero aqui antes chamar os irmãos a analisar algo. Na casa do seu pai, ele tinha a sua cama, ele tinha o seu quarto. No frio, cobertor, quente. No calor, tinha os ar-condicionado no quarto, ventilador. Tinha horário de comer. Chegava a hora do almoço, o pai: meu filho, o almoço está pronto. Meu filho, vem tomar café. Meu filho, a janta está pronta. Ele não deu valor e saiu, irmãos. E sabe o que acontece? Você que lê Bíblia, você que sabe, você que já ouviu essa pregação, ele perde tudo, porque até onde ele vai tem uma fase difícil, fase de fome, e ele começa a passar fome, e a Bíblia vai dizer que ele acaba apacentando porcos. Um trabalho que ele arruma para não passar necessidade. Mas mesmo assim, a Bíblia vai dizer que ele, vendo a comida dos porcos, ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Aonde ele pensa, ele raciocina: na casa do meu pai, ele trata os trabalhadores, dando pão. Os trabalhadores dele são bem atendidos.
Só que ele se arrepende, irmãos. A melhor coisa que a gente faz é se arrepender diante de todo o erro que a gente faz. Às vezes a gente não tem oportunidade de retornar para a casa do Pai, não é por causa dos nossos pais, e por causa da vergonha que nós sentimos de retornar. Mas o Pai está esperando. O Pai está esperando, irmãos. O Pai sabe que você errou. O Pai sabe que você se afastou. Mas Ele também sabe que você ainda é filho. Ele está te esperando. Quando Ele pensa, pequei contra o céu, pequei contra o meu Pai, eu não sou digno de ser chamado filho, mas pelo menos eu vou chegar lá e Ele vai me dar um pedaço de pão. Quando Ele decide, a decisão que Ele teve foi retornar à sua casa. Agora presta atenção comigo aqui. O filho pródigo, ele perde tudo que ele tinha, só que ele sabia o endereço da casa. Sabe, Deus está dizendo para você, você sabe aonde já me encontrar. Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O filho pródigo retorna, e quando ele retorna, ele repara que a sua roupa está suja. Que ele já está sem sandálias nos seus pés. E que ele perdeu o seu anel de confiança com o Senhor. Quando ele chega perto do Pai, ele ensaia aquilo ali que ele disse antes: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O Pai interrompe e diz: opa, peraí, traz uma roupa nova para ele. O Pai estava esperando o filho todo aquele tempo, irmãos, para abraçar a falta que aquele filho fazia na mesa, a falta que aquele filho fazia na sua vida. Você pode ter feito o que for, irmãos, mas eu digo para você, continua na casa do Pai, não saia. Ele retorna, arrependido, humilhado, mas o Pai ainda vê ele como filho, porque ele foi chamado para ser filho, e não servo, e não escravo. Ele é filho. Retorne hoje você que está se sentindo agora envergonhado pelas coisas que você fez, pelos erros que você já cometeu, pelas coisas que você disse. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje, através dessa live, impactando as vidas? Retorne, que eu estou de braços abertos para te receber. Eu quero dar uma festa para você. Eu tenho roupa nova para você. Eu tenho sapato novo para você. Eu tenho uma aliança para renovar contigo. Retorne hoje. Para finalizar, amado, preciso contar algo aqui. Me perdoe se eu estou me estendendo. Com a minha idade de adolescente, aquela fase que os pais nem aguentam, irmãos, é a fase de adolescente. Eu queria conquistar minha liberdade, porque os meus pais me prendiam muito em casa, não deixavam sair. E eu via os meus amigos indo, os meus amigos ia para a festa, e eu queria ir também, e minha mãe não deixava, meus pais não deixavam. E quando eu conquistei a minha idade, a maior idade, com 18 anos, querendo ser dono do meu próprio nariz, eu arrumei um trabalho e saí de casa. Abandonei a minha casa, onde eu tinha tudo, o meu quarto só para mim, as minhas coisas, tinha horário de comer. Eu ouvia a minha mãe dizer: o almoço está pronto. E eu resolvi fazer conforme eu queria, para conquistar minha liberdade, irmãos. E saí de casa, peguei as minhas coisas, como filho pródigo, e saí de casa. Fui morar numa casa que depois eu fui rejeitado já nessa casa. Eu acabei, irmãos, passando a fase mais difícil de minha vida. Esse que vos fala aqui acabou passando morar na rua. Depois que eu saí da casa dos meus pais, não foi muito tempo não. 3 meses depois eu estava na rua, passando necessidade, sem comer,
sem tomar banho. Uma certa feita eu estava na casa de um amigo meu, na frente do portão. Eu estava morrendo de fome naquele dia. Eu visse a comida dos porcos, eu também ia comer. Aquele dia eu estava morrendo de fome. Só que eu não queria se humilhar e voltar para minha casa e pedir perdão. E eu estava na casa desse meu amigo em frente, era à noite, e eu vi a mãe dele dizendo: Birubiru, que era o apelido dele. Birubiru, vem, que o prato está na mesa. E eu achando assim, ele vai me chamar. Ele falou bem assim: Romildo, espera um pouquinho que daqui a pouco eu venho. Quando ele entrou, irmãos, eu chorei amargamente e lembrei, identifiquei a voz da mãe dele com a minha mãe, dizendo: Romildo, vem que o prato está na mesa. Eu vi que ali eu era fraco, irmãos. E quando eu estava desabando em lágrima, saiu alguém, vizinho do meu amigo, e disse bem assim: Romildo, você está com fome? Era o Espírito Santo. Nessa época eu estava afastado já dos caminhos. Você vê, mesmo a gente afastado, Deus ainda cuida dos seus. E quando ele falou bem assim: você está com fome, eu não hesitei em dizer que estava com fome. Eu falei: eu estou com fome. Ele falou bem assim: entra aqui que a minha esposa acabou de preparar a janta. Chega a me arrepiar, irmãos. Quando eu entro, meu Deus, que prato. Era um prato, eu acho que uma família ia comer aquele prato, irmãos. Eu comi e agradeci. E através daquele dia, eu pensei: vou voltar para casa dos meus pais. O inimigo me enganou, irmãos. Tirou eu da casa dos meus pais, me dando hoje a promessa que eu ia ficar bem. E só foi ilusão. Quando eu retorno para a casa da minha mãe, estou achando que ela ia me rejeitar, porque eu sou filho adotivo ainda. Eles pegaram eu para criar com 3 anos de idade. E quando eu retorno, eu penso: eu vou tentar. Mas eu já tinha um não. Eu achava: não, você saiu de casa. Ele ia dizer. Mas quando eu retorno, eu falo: mãe, estou arrependido. A senhora me aceita já de volta? Ela falou: pode vir. Me deu um abraço. Disse: pega as suas coisas e traz para cá. O pai e a mãe nunca esquecem de você, irmãos. Sabe o que Deus quer dizer para você hoje? Quebre todo o protocolo agora. Deus está te chamando de volta, irmãos. Ele não te abandonou. Não sei em que situação você se encontra. Talvez você não tenha mais força para retornar, mas Deus está dizendo: eu ainda estou de braços abertos para te receber. Vou fazer uma oração por sua vida. Você que quer retornar hoje, vou estar orando por sua vida. O Pai te ama. Isso mesmo, Ele não te esqueceu. O Pai te ama. Volte, retorne. Você sabe aonde Ele se encontra. Ele está aí, mas Ele pede para você já visitar Ele também na casa dele. Amém? Vamos orar? Poderoso e eterno Deus, eu te agradeço, ó Pai. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós aqui, Senhor? Aqui é emprestado, Senhor, meu Deus, pois o que vem do céu foi o que eu já passei agora, Pai. Sem a Tua presença eu não sei fazer nada, Pai. Eu quero que o Senhor abençoe, Pai, por Tua misericórdia, cada vez mais, o nosso irmão Braio, o qual o Senhor confiou abrir esse projeto, Pai, impactando vidas, Senhor. Que o Senhor venha honrá-lo, Senhor. E que o Senhor já cada vez mais venha capacitá-lo, Senhor. E abençoando também toda a sua casa, os filhos e esposa, é o que eu te peço. Todos envolvidos aqui, meu Pai, nesse projeto, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor estejam com eles nas provas, nas lutas, meu Pai. E que venha fortalecer cada vez mais as suas vidas, Senhor, meu Deus. E que o inimigo tirou, Pai, eu te peço, como o Senhor fizeste com o teu servo Jó, restitui em dobro, Pai.
Aumenta a fé de cada um aqui, Senhor, meu Deus. Faça eles entenderem, meu Pai, que a situação que eles passam, as provas, é tudo momento, Senhor. E que vai chegar o tempo do Senhor honrá-los, meu Senhor. Abençoa também, meu Pai, a minha esposa, minhas filhas, meu irmão Brian também, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha honrá-lo cada vez mais também, a sua esposa, venha curar completamente, Senhor, as suas filhas, meu Pai. Deus amado, que o projeto que o Senhor tem na vida dele venha crescer cada vez mais também, é o que eu te peço, Senhor. E aqui está o teu humilde servo, Senhor. Eu me sinto aqui, meu Pai, o Senhor sabe e conhece o meu coração, o menor de todos, Pai. Pois aqui grande é o Senhor. Importa que nós diminua e que o Senhor cresça, Pai. Obrigado mais uma vez. E abençoa cada um que ouvir essa live, Senhor, e assistir essa live. Que o Senhor venha curar, libertar, transformar e salvar. Faça milagre em cada vida, todos aqueles que creem. Em nome de Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Um espinho em minha carne, no coração. O que eu mais preciso é misericórdia, o teu amor. Eu tenho um espinho em minha carne, no coração. O que eu mais preciso é misericórdia, o teu amor. O mal que eu não posso fazer, eu sempre faço. O bem que eu preciso fazer, eu nunca faço. Senhor, tua graça me basta, tua graça me basta, é só tua graça, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta. O mal que eu não posso fazer, eu sempre faço. O bem que eu preciso fazer, eu nunca faço. Senhor, tua graça me basta, tua graça me basta, é só tua graça, Senhor. Tua graça me basta.